Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Oi, João. Boa noite, Fala, querido. Cleiton. Tudo Bom bem? falar contigo. Como que tá a Você imagem também. aí? Som? Tá tudo ótimo. E você consegue me ouvir bem? Consigo. Sua imagem tá bacana. Tá bem quadradinho. Prazer, cara, tá com você. Boa noite, viu? Eu que agradeço o convite, cara. Acho que vai ser muito legal. Eu tava já há algum tempo querendo, nessa nova modalidade que tá todo mundo tendo que adotar à distância, já estava querendo fazer alguma coisa no nosso Le- Instagram da Bem Gasto, né, para Legal. justamente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Você vai, mais do que ninguém, também vai conseguir contribuir bastante com a experiência que você tem. É, mas acho que a ideia aqui vai ser mais um bate-papo mesmo, né? Para a gente Isso. explicar um pouco do trabalho da ONG e contar um pouquinho da nossa experiência. Legal. João, eu vou fazer uma introdução. Você já assistiu algum modelo do programa? Não? A gente tem aqui um modelinho, bem simples. Sim, Aqui a gente corre agora, aí eu corro com você até os 48, 49 do segundo tempo aqui. Aí tem até análise técnica. Aí entra nosso querido Fernando, ele já entrou aí. Fernando, dá um oi aí para o nosso querido João. E aí ele faz alguns comentários de algumas atividades nossas e tudo mais. E daí você sai, né? Daí aos 48 eu me perfeito. despeço de você e ele entra fazendo os comentários. Fácil para ele comentar a gente depois que a gente se desgasta aqui, né? Tudo bem. A gente está aqui para isso. Eu vou falar um pouquinho com a galera e já volto com você, pode ser? Beleza. Boa noite, pessoal. Vou pedir curtidas aí para vocês. Hoje é um convidado especial, a nossa oitava live do programa Nortear Educação Financeira. Hoje o tema é voluntariado e educação financeira. O propósito que eu tenho junto com os nossos amigos aqui, João, da região, é levar a educação financeira para empreendedores e a comunidade do extremo leste, como a gente chama aqui, Guaianazes, São Miguel Paulista, Itaquera. Então, diante disso, a gente vem falar sobre educação financeira e você é o oitavo participante, para honra de coração, uma honra nossa. E a gente vem falar, falar desse propósito. Hoje a gente vai ter um programa especial, pessoal, para falar da ONG Bem Gasto. Nós vamos falar muito com o João da ONG Bem Gasto. Ele vai falar a fundação, vai falar um pouco da vida dele em relação à vivência com a ONG e tudo mais. E a gente vai apresentar a ONG, cujo objetivo não é que as pessoas gastem menos, e sim que gastem de forma mais consciente. Por isso que tem o nome Bem Gasto, né? levar levar pensamento de longo prazo nesse meio desse imediatismo, desse consumismo, dessa urgência toda, mesmo para pessoas de renda baixa, é o propósito da ONG. A missão, né, é fornecer ferramentas para a sociedade administrar melhor a sua renda e usar o dinheiro de forma consciente. Visão, mudar o mundo através de educação financeira. Nesse nosso oitavo papo de educação financeira, a gente tem aqui o João Pedro. João, eu fui ver seu nome, o C, fiquei curioso, você não falou, é Coneiro, é isso? É isso, falou bem. João Pedro, hoje eu fucei um pouco. João Pedro Coneiro de Assis, presidente da ONG Bem Gasto. Prazer estar com você aqui. Muito obrigado. João, se apresenta para a galera. Você está na ONG há quanto tempo? Você é voluntário há Ó, quanto tempo? vamos lá. Então, primeiro, obrigado, Cleiton, pelo convite, o espaço se dei para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que a gente é apaixonado, né? Espero, vamos ver aí o que a gente. Por favor, pessoal, se tiver um som ruim, eu tô sem microfone aqui, estou só com o do celular. Me digam se tá tudo ok. Legal. Vamos lá, então, eu tô na ONG já vai fazer há 2 anos, tá? Eu tô assumindo esse ano de 2020 como presidente. O presidente que a gente teve agora foi o Guilherme Prado, que nos últimos 3 anos impulsionou muito a nossa marca e o nosso impacto, né, que a gente conseguisse chegar a mais pessoas. E a minha história, eu não sou de finanças, por assim dizer, minha formação, eu fiz direito,
Eu cresci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e vim para cá para fazer a faculdade de Direito. Mas, bem no início dela, eu fiz na USP. E eu percebi que, para não falar todos, 80, 90% das pessoas que eu conhecia não tinham conhecimento desejável de educação financeira, né? E aí, o que eu pensei? Se numa das melhores faculdades que a gente tem no país, esse conhecimento ele é pouco, quem dirá na periferia, né? E a educação é um problema no Brasil que acho que está todo mundo muito a par, a gente não precisa muito se estender nesse assunto. Mas porque, antes disso, eu queria explicar o que é o trabalho voluntário, né? O que ele se resume. Legal, legal. Ô, João, a gente fez um roteirozinho sem entrar nisso aí. Eu fiz aqui só um roteiro para a gente entrar nessa questão do voluntário. E fala assim, eu ia te perguntar a sua experiência e você me falou uma coisa já bacana, que você é do direito e descobriu. Era essa a minha pergunta. Então a gente está indo junto. A ONG existe desde quando? Ela hoje, quantos voluntários ela tem? Daí você explica um pouco sobre isso. Até uma curiosidade, chegou aqui um zap para mim, voluntariado com educação financeira. Então a galera está bem interessada. Vamos nessa aí, vamos explicar para a galera? Vamos, assim, antes, para dar um contexto do que é o voluntariado e por que ele se faz necessário muito mais num país como o Brasil, né? Então, os americanos eles dividem em 3 setores, né? A sociedade civil, por assim dizer. O primeiro setor, que é o governo, é o Estado. O segundo setor são as entidades privadas, né, que têm fins lucrativos. E o terceiro setor são essas organizações sem fins lucrativos, né, que são prestadoras de serviço público. Então, a gente pode enquadrar o terceiro setor, que aí estão as ONGs, organizações não governamentais, como um conjunto de atividades voluntárias, tá? Não tem como fim o lucro, né, que são desenvolvidas para atender justamente esses direitos básicos da cidadania, né? E isso, a história no Brasil, ela vem desde 1543, que foi a primeira fundação de uma organização não governamental, que foi a Santa Casa de Misericórdia, em Santos. Teve muito apoio da Igreja Católica, que durante aquela época, até o governo Vargas, por assim dizer, a Igreja Católica foi a grande força motora dessas atividades, né, com os jesuítas principalmente. De lá para cá, as atividades do terceiro setor foram crescer mais na década de 90, né, logo após a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né, que a gente chama, que lá está bem escrito direitos fundamentais e necessidades básicas, né, que o Estado, liberdades individuais, que o Estado deveria prover para a população. Mas a gente sabe que, seja um Estado liberal, com mínima intervenção, um Estado de bem-estar social, a gente sabe que o Estado tem falhas, né? E é justamente aí que a gente entra. São direitos que estão garantidos na Constituição, mas o Estado falha em prover. E a gente não vai ficar de braço cruzado esperando ou só reclamando que não é feito, né? A gente entra justamente nesse ponto, que é de sentir um desconforto com a situação que o país está, e buscar impactar mais pessoas e melhorar a vida delas. A gente vê a maioria das organizações desse setor, elas estão hoje no Brasil divididas em saúde, meio ambiente e educação. A Bem Gasto, ela está na educação. Como eu falei, a situação da educação no Brasil, acho que todo mundo já sabe muito bem em que pé que a gente está. Mas também é importante a gente falar por que da educação financeira, né? Isso a gente vê muito em outros países, como os Estados Unidos, que desde 2003 ele já vem tendo uma postura em prol da educação financeira nas escolas. Aqui no Brasil a gente é silêncio, né, sobre isso. Então, se nas escolas isso não é aprendido, em casa, nas casas brasileiras, a educação financeira é tida como um tabu, né? Então, os pais não conversam nem entre eles, nem com as crianças, muito por vergonha, ou por medo, ou por achar que aquela noção de que dinheiro é ruim, né? De que às vezes eu não quero mostrar uma fraqueza que eu tenho por ter dívidas, que não tem nada de errado com isso. O importante é a gente ter a conscientização e desse diagnóstico da situação que a gente está. Tá bom? Então, eu queria dar só
tem outros dois números que eu acho super interessantes sobre o voluntariado, né? Então, no Brasil, Legal. nos Estados Unidos, na verdade, a gente tem uns 80 milhões de voluntários, tá? Isso é Quanto, quase João? 80 milhões. 80 Então, é milhões. quase 30% da população. Enquanto aqui no Brasil, o número é de 7 milhões, tá? Então, uns Caramba. 4% da população. Então, a gente tem... Isso é muito cultural, né? Porque aqueles que... A gente sempre pode doar alguma coisinha. Seja dinheiro, ou Verdade. tempo, ou conhecimento. É tudo questão de prioridade. E lá eles tratam como prioridade mais do que a gente. Então, acho que... E como acho que depois a gente pode compartilhar algumas experiências de como isso é Claro. enriquecedor pro voluntário, né? Acho que um dos melhores sentimentos da vida é a satisfação. Você pode falar melhor do que todo mundo aí de sair de uma aula e ver o agradecimento nos olhos de cada um dos alunos, né? Não, tem muita coisa bacana que traz pra gente, né? Exatamente. Então, aí a questão da educação financeira no Brasil começa por aí. Em casa não se fala, nas escolas não se ensina. Então, vou aprender onde, né? A criança já ela vai se desenvolver sem saber como lidar com o dinheiro dela, né? E aí, isso logicamente vai chegar no estado que a gente tem hoje, em que mais de 60% das famílias estão endividadas. E a gente, assim, se construísse um país só com as pessoas inadimplentes do Brasil, ele ia ser do tamanho da Itália, ia ser o segundo maior país da América do Sul. Para a gente ter uma noção, só dos inadimplentes. E acho que isso retrata muito bem a situação preocupante que a gente está. Então, unindo essa questão do voluntariado e da educação financeira, surge a Bengaço, né? Ela surgiu em 2014 no INSPER, na faculdade aqui de São Paulo, Perfeito. um grupo de alunos e um grupo de professores que justamente viram essa necessidade da educação financeira, principalmente em comunidades mais carentes, que não tinham acesso a esse tipo de conhecimento. Né? Então o projeto começou lá dentro, mas logo já se desligou da faculdade e vem desde então atuando nesse segmento. Tá? Então, com essa missão na verdade, dar ferramentas para a sociedade para que ela consiga fazer com que sua renda seja mais organizada e ela consiga usar o dinheiro de forma mais consciente. Tá bom? É assim que surge a Bem Gasto. E o que Ô, a João, gente faz? Sim. pode falar. Não, continua. Pode continuar. Falar Deu um da nossa delay aqui. atuação, né? Como que, beleza, a gente entende agora esse problema como está colocado no Brasil. Estou incomodado com esse problema, quero ajudar. Como que vocês têm feito isso? Então, ao longo desses anos, a nossa atuação tem se dado basicamente de duas formas. Tá? A primeira, que é a principal, é a geração, as nossas aulas. Tá? Então, a gente vai em comunidades periféricas ou qualquer tipo de público, na verdade, que a gente entra em contato, que entra em contato com a gente, com o nosso time de parcerias, para buscar fazer uma aula, a gente vai lá no lugar e faz. Tá? E esse é o público mais variado que a gente possa pensar. Alguns exemplos de aulas com refugiados, que inclusive foi uma das aulas mais interessantes que a gente fez em espanhol. Era um pessoal que estava aqui em São Paulo, tinha acabado de chegar, e a gente tinha alguns voluntários que falavam espanhol e foi uma aula sensacional. Foi sensacional para eles, que eu fui lá e eu me apertei, viu? Eu não falo. Foi bem Mas foi bom, assim. foi maravilhoso. E aí a gente já fez também com moradores de rua, teve até com surdos, teve com empregados da Ambev, né, do chão de fábrica, motoristas do Uber, com detentas já de uma penitenciária feminina daqui de São Paulo. Esse foi um projeto muito legal também. Centros de assistência psicossocial, enfim, uma gama mega variada, né? E essa é a nossa atividade principal por ser aquilo que tem mais o contato com o público e que o voluntário sai de lá contente com o trabalho que ele fez e os alunos também sentem um impacto direto, né? A segunda maneira é a nossa geração de conteúdo nas redes sociais. Então a gente tem um blog mega ativo
também as nossas redes sociais, para quem segue a gente. Pra você ter uma noção, a gente fez acho que 85 textos no ano passado, só para o blog. De aulas a gente deu 50, são 50 aulas. E desde então a gente tem, desde a criação, são 7 mil pessoas, mais de 7 mil pessoas impactadas só com essas aulas. Né? Então, Quantas pessoas impactadas? Era uma pergunta que tinha aqui. Quantas pessoas impactadas? 7 mil, mais de 7 mil. Mais de 7 mil. Isso no decorrer desses anos todos? Desde 2014, exatamente. Então, hoje a gente tem pouco mais de 60 voluntários ativos, tá? A maioria deles são os professores. Tá. E eles que são os responsáveis aí por esse impacto direto. Entendi. A gente começou esse ano agora também com uma proposta muito interessante de uma demanda que a gente já tinha sentido há algum tempo, que é de expandir, na verdade, a nossa atuação geográfica, né? Hoje, todo mundo da ONG está em São Paulo, basicamente. Então, é aqui que concentra a nossa atividade presencial. Mas a gente tem muita vontade também de expandir geograficamente. Então, a gente começou agora... até uma pergunta, João. É uma pergunta do Legal. Célio de Manaus, aqui mandou agora para mim aqui no Zap, e também da Graziele de Brasília. Dessa questão, tem voluntário em Fortaleza? Tem mais uma pergunta aí, bacana. Comenta aí, isso. pessoal, de onde vocês são. E assim, para explicar rapidamente para vocês essa questão, a gente está estudando como que vai fazer essa expansão geográfica e está bolando um planejamento bem legal para fazer esse treinamento e ter os nossos embaixadores espalhados pelo Brasil. Tá? Então, por favor, quem tiver interesse, que não é de São Paulo, se puder entrar em contato, acho que aqui pelo Instagram mesmo já está ótimo, falando da cidade de onde que é e tem vontade de expandir junto com a gente vai entrar em contato e estabelecer essa conexão. Acho que é super importante porque quanto mais a gente unir forças, né, mais a gente consegue chegar mais longe, impactar mais pessoas, que é o propósito aqui nosso. Legal. Então, hoje as maiores atividades, aulas, conteúdo, né? Aulas e Perfeito. Conteúdo, tem sido a estratégia da ONG. Essa é a parte que dá mais trabalho, viu? Porque a geração de conteúdo, ela é bem difícil e toma tempo, né? Essa talvez seja a parte que a gente mais se esforce. E, de outro lado, também temos as nossas aulas que também dão muito trabalho para preparar, porque a gente faz meio que uma adaptação, né, para cada público. Porque a gente vai dar uma aula para pessoas em situação de rua, é uma aula, para refugiados é outra, para adolescentes é outra, para pais de família, enfim, para adultos. Cada aula a gente tem que fazer essa adaptação. Então, é uma coisa que dá bastante trabalho também. Mas, de novo, voltando ao ponto inicial, acho que o prazer que a gente sente em fazer todo esse trabalho é uma coisa assim inexplicável, sabe? E é o que motiva todo mundo a que está na aula. Os mais de 60, 70 voluntários, nenhum deles recebe nada para fazer parte da ONG, né? Então, diferente de uma empresa que está todo mundo obrigado a fazer o trabalho, aqui não. Aqui a gente faz por amor à educação financeira e por sentir esse contato, né, com os nossos alunos, de realmente estar impactando a vida das pessoas. Isso é uma coisa muito bonita. Isso é legal. Ô, João, as aulas online também, esse ano, por conta da pandemia, né? A gente teve a ONG teve que implantar. Isso é legal a gente falar, né? A gente estava estudando também, pego de surpresa aí, igual todo mundo com essa pandemia e ficar trancado em casa, né? A gente teve que se reinventar também, né? Sim. Então, qual que foi a saída? A gente está entrando em contato com os nossos parceiros antigos e oferecendo a mesma aula que a gente dá presencial, a gente vai dar também online, né? A gente já teve até agora 4 experiências, se eu não me engano, e foram super proveitosas, foram muito boas. E
E acho que desse jeito a gente consegue impactar até mais pessoas, né? Uma maneira da gente não ficar parado também nesse período, ainda mais tratando de educação financeira, que está todo mundo com mais dúvida do que antes, né? Do que eu faço agora. Além disso, a João, gente está com outra... Sim, não pode falar. Que dá tem um uma outra delayzinho. iniciativa remota que que a gente vai estar lançando essa semana, inclusive, essa próxima semana, que é o nosso e-book. Então, o livro digital está bem legal, está bem didático, mostrando como se fosse uma das nossas aulas, alguns pontos das nossas aulas, né, que ele pega e resume em um livro, com coisas bem práticas para o leitor já ir exercitando com as suas contas, né? Então, o resultado ele já sente na hora ali, que vai fazendo junto com o livro, sabe? Isso é bem legal. Ô, João, eu queria falar uma coisa assim sobre a ONG que eu acho muito interessante. O trabalho de levar a educação financeira é uma carência que a gente tem no país, igual você falou no início. Perfeito isso aí. Uma outra coisa que eu acho interessante eu tenho 2 anos na ONG, acho o mesmo período que você, pelo jeito, né? Uhum, uhum. Acho que é isso. Sabe o que eu acho interessante do trabalho de voluntariado com 60 pessoas? É que de repente eu marco aí e a gente tem, para quem sabe, a gente tem uma rede social e a gente é convocado para um evento. Daí quem pode ir? Aí vai o Cleiton e o João, nunca estivemos juntos, vamos trabalhar. Isso é fantástico. Ah, Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas assim. Outra coisa assim que a gente perde aqui no Brasil, pelo menos um amigo meu da ONG, que é estrangeiro, ele falou outro dia que eu fui fazer um evento com ele. Aí ele, o Aziz, né? Ele sim, é sim. o Aziz. Ele pegou e falou assim: a gente cresce muito com essa troca de ideias, troca do idioma, por exemplo. Eu não falo idioma, mas o fato de estar com ele de outra cultura. Então, assim, eu tô com eu vou crescer, conhecer, eu vou lá crescer porque eu vou falar com refugiados da Venezuela, crianças, adolescentes, o pessoal da ONG Sou Bilingue, eu vou crescer pra caramba. Daí eu vou com um colega de uma formação, talvez um brasileiro de formação brasileira, de um brasileiro de formação diferente, ou então um estrangeiro. Cara, é formidável. Então, hoje, isso eu É, destaco, sim, que é um crescimento para a vida de qualquer um. exatamente. Acho que a gente tem uma ideia errada, né? De que voluntário está lá só doando tempo, doando conhecimento, é, por puro altruísmo. Mas, na verdade, a gente sabe que quem ganha mais nessa história é a gente, né? Pelas Sim, experiências que a gente vive e por uma realidade, por vezes, muito diferente daquela que a gente está acostumado a ver, né? A gente abre muito os olhos para novas coisas que não, talvez no dia a dia a gente não prestasse tanta atenção, né? Lembro, exemplo, numa dessas aulas que foram com os refugiados, o sonho deles era trabalhar aqui no Brasil, juntar o dinheiro para poder trazer o resto da família para cá. Entendeu? Não é, estamos falando de casa, não estamos falando de carro, estamos falando de trazer a família para perto, sabe? E aí que você às vezes toma aqueles baques de tipo, cara, eu tava estressado essa semana por causa de coisa X, mas na verdade, tipo, eu já tenho minha família, eu tenho tudo que eu preciso, sabe? Por que que eu, por que que eu tô estressado? Por que que eu brigo? Por que que eu reclamo, né, da vida? Que é o que a gente mais sabe fazer, mas a gente tem esses choques de tipo, realmente, não precisa disso, né? não, é verdade. Então, assim, o trabalho de voluntário traz muito, acrescenta muito. Ô, João, você sabe uma coisa de depoimento, que aqui a linha, no bate-papo mesmo, até a gente fala, eu perdi meu pai no mês 10. E aí eu tinha agendado uma Sinto palestra, muito. na semana que meu pai faleceu, eu tinha agendado uma palestra, eu ia ser o professor lá na Soul Bilíngue, aqui em Poá, não sei se você já veio. Sim, sim, sei. Aí meu pai faleceu, eu tive que cancelar. Aí eu depois de vir, deu uns 15 dias, a Thaís reagendou, fui lá e tal. E você sabe que me renovou, porque assim, você perde um familiar, não sei se você já passou por isso, e assim, foi bacana demais, cara, porque eu fui Sem dúvida. e eu fui para levar informação, mas quem me trouxe energia foi eles. É uma troca diferente, então é muito Exato, bacana. exatamente. Acho que assim, às vezes a gente falando aqui, quem nunca participou, é um pouco difícil de ter noção disso, né? Porque é uma questão inexplicável de, como você falou, como é que você sente essa energia, né? Como é que você vai colocar em palavras isso tudo que você sentiu e tudo o que te mudou por dentro, né? É muito difícil. Então, de novo, encorajo a todo mundo
quem ainda não é voluntário, que tá ouvindo a gente, para procurar, entre em contato com a gente, seja aqui pelo Instagram, no nosso site, e ajudar a gente, né, a mudar o Brasil. No início do programa, teve uma pessoa que falou assim, ó, se eu for ser voluntário na ONG, eu tenho que ser da área de finanças, mas o João falou que é do direito. Ah, eu Não fiz direito, necessariamente. então Não é esse você o precisa ter critério. força de A- vontade. Tendo vontade, a gente resolve tudo. tem que se candidatar, tem que se inscrever no site, é isso, João? Isso, então, Para ser voluntário. exato, pelo site, e aí o time de RH vai entrar em contato, e aí a leva de pessoas, né, que se inscreveu em determinado período, ela vai passar por um tipo de treinamento, né? Legal. Então, a gente vai ensinar como é que é feita a nossa aula. Essa pessoa ela vai se acostumando com o nosso modo de dar aula, né? Uma vez que ela esteja disposta também a entrar como professor, porque são vários os cargos, né? Você pode ajudar no RH, no marketing, na geração de conteúdo, que é super importante, parcerias, ou você pode também ser só professor. E aí você precisa ter uma regularidade de aulas que você vai dar, né, durante certo período. Então, não é que a gente joga, você acabou de entrar na ONG, a gente vai te jogar lá para determinada sala com os alunos lá e se vira, né? Não, a gente faz todo um treinamento, você primeiro acompanha a aula, depois como monitor, até você se acostumar. Se você se sente confortável, você vai dar aula, se não sente também, tem muita coisa para ser feita. Vendo que tem uma O pergunta aqui de Célio, Manaus. é o Célio que eu te falei da pergunta de lá em Manaus, lá para se a ONG ia expandir. Você pode responder para ele? Acho que ele entrou agora. Ele é lá de Então, Manaus. Inclusive, João, manda um abraço para ele, porque ele tá se recuperando da Covid, cara. É sério. É um amigo ixi, nosso. sério? Manda um abração para Qual ele. é o É nome? Célio o nome dele. Célio. Sério? Sério, Célio. força aí, cara. Força aí com o Covid. E respondendo a sua pergunta, a gente está, sim, esse ano estruturando uma expansão geográfica da Bengasco. Hoje a gente só tem atividade presencial em São Paulo, porque a maioria dos voluntários estão aqui. Mas a nossa intenção é expandir para o Brasil afora a partir desse ano, tá? Então a gente está estruturando ainda um plano de treinamento também para essas pessoas que a gente vai ter que fazer à distância, né? E aí a gente criar várias células a Bengasco ao redor do Brasil. Então, por favor, entra em contato aqui pode ser aqui no Instagram mesmo, Eu coloquei o site da ONG aí. no Vou pôr de novo, site tá? também, exato. Que a gente vai reunir todo esse pessoal que não é de São Paulo para fazer esse nosso projeto piloto aí e expandir a marca. Tá legal? Acabei de colocar aí o site da ONG. Beleza? Boa. Quem quiser. Isso. Acho isso legal. João, quando possível, fale sobre os desafios que o voluntariado enfrenta no Brasil. Uma pergunta do nosso Nazi, tudo querido bem? Nasci, amigão nosso. Pessoal, quem está curtindo e tem pergunta, faça aí, vamos curtir. Exato. Ele sente na pele também, né, Nazir? Como é difícil isso. Hoje a gente tem que se apoiar muito também nas ajudas do setor privado, né? Apesar de ser já a parceria com o setor público regulamentada, a gente esbarra em muita burocracia e, por falta de termo, falar falta de vontade, né? É realmente uma relação muito difícil com o Estado que a gente tem. Mas, como eu falei no começo, é justamente por isso que a gente está aqui, né? A gente não vai ficar esperando determinada ação do Estado, sendo que a gente consegue fazer por conta própria, né? Lógico que a nossa ideia, até uma ideia minha aqui agora com essa nova gestão, é expandir ao máximo as nossas atividades. E para isso a gente vai precisar de patrocinadores, né? É um negócio que a gente ainda está estruturando para ver como melhor fazer, porque a gente também precisa ter a nossa independência, né, imparcialidade. Então a gente precisa estruturar ainda como vai ser melhor feito. Mas tá entre as nossas ideias para que a gente consiga também fazer um trabalho com mais qualidade, né? Porque assim, como eu falo para todos os voluntários, o que eu exijo deles é uma dedicação de tempo, né? Eu não posso exigir de tempo e conhecimento, né? Que é o que eles têm que transmitir.
O que eu não quero aqui é que eles terem que tirar o dinheiro do bolso para fazer determinada atividade da ONG, né? Aí acho que é o nosso dever de ir atrás do patrocinador. Aqui a minha família toda entrando, o João. Aí tem o João, aí tem o Jorge, é minha família entrando toda aí. Tem esposa, tem um monte de gente aí. Daí tem como a ONG, tem uma pergunta do Jorge, como a ONG pode ajudar o pequeno empresário na prática? Boa pergunta. Obrigado, Jorge. Abraço. Jorge, a gente tem até uma dessas nossas aulas que a gente deu online nesse período de quarentena foi justamente para pequenos e médios empreendedores, né? De como melhor qual a melhor postura, né? Diante dessa crise e o que fazer, porque está todo mundo meio perdido. O assunto tratado na aula é muito extenso, acho, para a gente falar aqui. Até inclusive, Jorge, uma sugestão talvez seria se você conseguir reunir outros empreendedores que estejam nessa mesma situação que você, a gente consegue sem problemas organizar essa aula. Acho que seria bem legal, tá? E ainda que seja só você, para te dar um pouco de contexto, acho que o mais importante nesse período é a gente ver a lição aprendida que vai ficar, né? Ou seja, aquele está passando mais tranquilamente quem teve aquela sua reserva de emergência, que é tão falada, né? Que apesar da gente chamar de emergência ou de imprevisto, o imprevisto ele é previsto, né? A Ana Leone Coisas chama de diferentes. reserva de oportunidade, porque tanto oportunidade quanto emergência podem surgir a qualquer momento. Exatamente, exatamente. A gente chama de imprevisto porque não pode prever, mas a gente sabe que as coisas Verdade, dão errado um verdade. tempo ou outro, Acho né? que foi o grande Então, calcanhar de Aquiles em relação à reserva. É uma lição de casa que a maioria dos brasileiros, a maioria, não todos, não acabaram não fazendo, né, João? quem estava nessa situação já de ter esse colchão, né, que a gente usa outro termo também, que é ter onde cair, tá bem mais tranquilo durante esse período dessa crise, né? Um segundo ponto é o quanto essa crise acelerou o movimento muito mais das empresas para a parte tecnológica, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de quarta revolução industrial, que é essa revolução baseada nos dados. O maior ativo hoje que qualquer empresa pode ter são os dados. Por isso que a gente vê com maiores empresas, Facebook e Google, por exemplo, né? Uhum. Porque eles têm dados, eles sabem o comportamento do usuário, sabem o comportamento do consumidor. E isso é um dos ativos mais importantes que a gente tem hoje, né? Então, quem estava já bem posicionado, quem já acompanhou tecnologicamente o seu negócio no período pré-crise, hoje está muito bem melhor posicionado, né? E aí a gente falando um exemplo de restaurantes locais que tinham contas nos aplicativos de comida, né? O que aconteceu foi, na verdade, que esse cara ele fechou o local físico dele para receber pessoas, então ele vai estar economizando com energia, vai estar economizando com o empregado que pagava hora extra, pagava hora noturna, né? Ele trabalha com muito menos gente e os pedidos dele vão continuar, os clientes que ele tinha antes vão continuar pedindo na plataforma digital. Agora, o empresário que se negou a se converter para o mundo digital, hoje ele está sofrendo na pele isso. Então, ainda que ele Verdade. decida agora ir para se colocar o restaurante dele num iFood, se não me engano, a fila de espera estava de 2 meses, o que antes era feito em 2 dias, né? Porque tá todo mundo correndo para esses aplicativos, que é o único modo de você ter alguma receita no seu negócio nesse período, né? Então, acho que a grande lição que fica é a da reserva de emergência e a de que não adianta negar o acontecimento, a evolução tecnológica, né? Hoje é tecnologia, mas daqui para frente vão vir outras evoluções e que é importante estar acompanhando isso, né? Na semana passada nós tivemos uma convidada aqui que falou sobre empreendedorismo, Adriana Braga,
e eu também lá na Rádio Integração, a gente falou com um grupo de empresários. Na deficiência, João, na crise, algumas deficiências aparecem. Essas que você relatou, ou também a reserva de emergência, mas tem uma outra também que eu acho interessante a gente ressaltar para os empresários. Olha só como o programa da educação financeira é amplo. Os empresários, saiu uma medida provisória de ajuda do governo dia 1º de abril, e 2 semanas depois foi feita uma pesquisa, 64% não tinha conhecimento de nada do que o governo estava dando de benefício. Então, assim, é aquela história, o olho do dono é que engorda o gado, aquela frase antiga. Então a gente Sim. também tem que falar que a gente precisa, nessa crise, muita coisa a gente está aprendendo, mas capacitação vai ser fundamental. Quem não mexer com tecnologia, como você falou, tem uma amplitude disso. E também quem não se cuidar para ser profissional vai ficar muito para trás. Então, grandes lições a gente está aprendendo com essa crise, né, João? Exato. E assim, não adianta um negacionismo de que, eu sempre fiz desse jeito, então não preciso fazer, não preciso mudar. Tá bom, né? Faça do seu jeito, mas depois que tá todo mundo fazendo diferente, já adaptado para essa nova realidade, aí também fica difícil defender, né? Acho que uma outra Até as analogia famílias têm legal. que pensar as finanças de modo diferente hoje, né? Exatamente, exatamente. Exato. Então acho que assim, é como se a gente estivesse falando para o cara que acabou de comprar um carrão novo e ele acha o seguro dele caro e não vai fazer. Falar, porque roubo e acidente, essas coisas só acontecem com os outros, né? Eu, abençoado por Deus aqui, nunca vai acontecer nada. Aí dá uma semana, ele bate o carro e aí ele vai querer fazer seguro. Agora o seu estrago já está feito, né? Agora, Sim, para o próximo carro que você tiver, belo legal, exemplo. agora você já sabe onde está o problema, eu vou fazer um seguro. Né? Acho que é mais ou menos isso que a gente falou. João, você assumiu a presidência em novembro, né? Foi, a eleição foi em novembro, efetivamente a partir de janeiro. Eu imagino, eu estava falando com algumas pessoas da educação financeira, muitas das coisas no país, esse ano seria o ano da educação financeira no país, né? É, O ano e assim, eu fico pensando assim, você como líder de uma ONG tão bacana, eu imagino que alguns planos ainda estão no papel e vão ficar parados por um momento por conta da pandemia. Trouxe a pandemia alguns impactos aí para você? Eu sei que a gente já está se reinventando, que isso foi é, formidável. é assim, eu continuo achando que é o ano para a gente falar disso. Assim, a cada ano Eu que também. passa, a gente está, a cada ano que passa, a gente está no ano da educação financeira, né? É Então, verdade. esse ano, muito mais do que o ano anterior. E acho que essa crise é só para comprovar isso que a gente já vinha dizendo, né? A importância da gente ter uma estabilidade financeira e uma liberdade financeira, né? A gente aqui não está falando de acumulem riqueza, acumulem dinheiro, porque dinheiro é bom. Não, a gente está falando da liberdade das pessoas. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que é movido ao dinheiro. É um fato. Não adianta, de novo, a gente negar. É um fato social, na verdade, como eles chamam. Então, não é porque você, por exemplo, não concorda com a forma que o dinheiro é tratado na sociedade hoje, que você vai se abdicar. Então, eu vou viver no meu mundo sozinho aqui do jeito que eu acho que deve. Você não vai conseguir, né? Então, como que você consegue se portar da melhor forma para conseguir ser resiliente nesses momentos? Entendi. João, e o futuro? O que a gente tem de ações aí para o futuro? O que a ONG, a nossa ONG vai estar levando aí? Quais as novidades aí? O que você acha? Tem muita Então, coisa para acontecer. eu dividiria, essa é a coisa boa, tem muita coisa para fazer. Verdade. Por isso que estamos sempre precisando de gente, sempre precisando de braço, porque, como a gente estava falando, o momento é muito bom aqui no Brasil para estar falando disso. As pessoas estão compreendendo mais a necessidade disso e aceitando melhor. Para a ONG, o que eu penso, eu tenho um mandato até dezembro que vem, do ano que vem. O que eu queria muito nesse meio tempo são três frentes, né? A primeira, como a gente conversou aqui, de expansão geográfica. Eu acho Legal. que
o trabalho que a gente faz é bonito demais e impactante demais para ficar só em São Paulo, né? Acho que mais pessoas precisam conhecer isso. O segundo e o terceiro estão ligados à nossa produção de conteúdo, né? O segundo ele é voltado a um projeto que seria o BG, o Bengasto Kids, que é voltado para crianças, tá? Então seriam aulas com uma didática completamente diferente, para ser introduzido o assunto de educação financeira para crianças em desenvolvimento, né? Que assim elas vão conseguir ter uma melhor noção de tudo isso que a gente está falando, e também isso vai incitar a discussão em casa do assunto, né? Então acho que a gente consegue impactar de uma maneira bem legal isso daí e até a próxima geração. O terceiro ponto seria o BG Mulheres. Então a gente está fazendo esse projeto que o conteúdo, na verdade, antes disso, eu te falar o fato que existe. Quase um terço das mulheres hoje, elas que sofrem violência doméstica, não fazem a denúncia por serem dependentes financeiras do cônjuge. Então isso é um assunto muito sério, né? Que a gente está falando da independência financeira da mulher. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai bolar um conteúdo, e nesse projeto vão ser só mulheres envolvidas, tá? Então, desde a produção do conteúdo até a didática das aulas, até as professoras, vão ser todas mulheres, e a gente vai fazer esse módulo de finanças só para as mulheres, para impactar nessa questão da independência financeira delas, né? Então, eu resumiria com essas três principais fontes que a gente vai estar atuando nesses 2 anos aí até o final de 2021. A crise a gente não esperava quando fez esses planejamentos, mas isso a gente se vira. Ô, João, que coisa legal. Estão falando aqui que ficaram inspirados. Deixa eu ver quem falou. Ó, Janaíne Pimentel, ela quer expandir para. Conhece? A Janaíne Pimentel foi minha chefe, João. Ela quer expandir para todo o Brasil, mas é mentira dela. Ela quer levar só para Minas Gerais. Eu conheço ela. Ela é só para Minas que ela quer levar. Já tá ótimo. Aí tem o De Oliveira, o Célio. A gente vai conquistando. O Célio de Manaus, ele falou para você aqui que ficou muito inspirado com os projetos, muito bacana, tá? Obrigado, verdade. O Fernando falou da independência financeira para as mulheres, eu também gostei bastante. O Alex falou da iniciativa, daí tem a Nina Cardoso. Um abraço para todos vocês aí, pessoal. Vamos curtindo. Obrigado, Alex. Trabalho incrível. O Jorge, que estava falando com você, falou aí de uma excelente ideia que você colocou aí das mulheres. Gostaram bastante. Olha lá, olha só. Minas Gerais primeiro. Eu sabia. Eu sabia disso. Vamos para lá. João, deixa eu te falar uma coisa. Educação financeira traz cidadania e traz mais o quê? A gente tem chegado aqui no final. E eu vejo que a ONG cumpre um papel fundamental de educação. Levar a educação financeira é fundamental para a sociedade. E eu acho que traz cidadania. Mas o que você acha que a gente pode agregar mais aí para essa sociedade aí? Deixa uma mensagem final para a gente. Eu acho que assim, eu vou voltar ao ponto de por que a gente faz o que a gente faz, né? Aqui, acho que exercer o voluntariado antes de tudo, exercer a sua cidadania, né? A gente está aqui lutando por direitos, para efetivação de direitos fundamentais que estão guardados na Constituição. Basicamente é isso, tá? E a gente, e todos nós, todos os voluntários, não só da Bengaço, mas de todas as ONGs, o que move eles, acho que é essa insatisfação com a atual situação que o país está, tá? Seja em qual for o setor. Isso, a vontade de contribuir, ela decorre dessa insatisfação que você tem, seja com o seu país, com a sociedade ou com a área que você atua, né? Então, são pessoas incomodadas e que têm a disposição de impactar a vida das outras pessoas. Por outro lado, como a gente falou aqui, é difícil colocar em palavras o quão importante isso é para o voluntário também, o quanto que ele sai ganhando com isso, né? Acho que assim, a gente pode tentar explicar, mas não vai conseguir colocar em palavras o prazer que é dar uma aula de educação financeira, ainda mais para as pessoas que são o nosso público-alvo, né?
então com refugiados que estão há 6 meses sem ver sua família, que estão trabalhando com um bico aqui em São Paulo, por exemplo, que não sabem mais o que fazer, não sabem abrir uma conta no banco, não sabem como que eu uso o cartão de crédito, o banco está me cobrando essa taxa, será que ela é correta ou não é? Né? Então, essa pessoa está trabalhando 15 horas por dia para juntar dinheiro, para trazer a família dela só para perto, para ter melhor condição de vida, sabe? E aí a gente coloca isso em perspectiva com a nossa vida, de outra realidade, você fala, putz, será que eu estou levando em conta mesmo o tanto de coisas boas que eu tenho na minha vida? Será que eu estou já não só tendo isso como garantido e não apreciando? Né? Então, acho que são momentos de reflexão e que você se depara com outra realidade que são muito importantes para a sua construção como pessoa. Né? Ainda mais um país tão complicado como o nosso. João, estou olhando aqui no site, ó. No site da Bengaço você vai encontrar quem, a ONG detalhes da ONG, tem o blog, a agenda tá lá, né, João? Você me ajuda aí. Tem lá para você... Esse site aí é outra novidade também, que em alguns meses a gente vai ter um site completamente novo aí, já com o nosso Mudou o símbolo, né? Logo. Mudamos o logo também, agora estamos mais profissional. Olha só. Aí tem lá, eu tô cantando aqui as bolas aqui, você me ajuda, tá bom? Tem lá para ser parceiro, vem para Bem Gasto. Doação. Você pode falar a questão de doações para ONG, como pode ser feita? Pode ser? Hoje, com o nosso novo site, a gente vai dar uma repaginada nisso. Mas hoje a gente tem a aba no nosso site mesmo para doações, que pode ser tanto doações por uma vez, assim, né? Você vai lá e doa, como também doações recorrentes. Então, mês a mês, cair uma quantia que você escolher no seu cartão de crédito. E isso é muito importante para a gente fazer o nosso trabalho cada vez. João tá dando umas cortadinhas. Oi, me ouve agora? João? João? Pessoal, tá me ouvindo? Pessoal, quem está escutando? Oi, pessoal. Opa, escutando? João? Acho que agora voltou. Voltou. Então, aí a doação tem essas duas maneiras que são super importantes também para a gente chegar para cada vez em mais pessoas e com uma qualidade de trabalho melhor, tá? E outro tipo de doação que a gente pede é só a doação do seu tempo e do seu conhecimento, né? Legal. Que aí é a doação como voluntário. E que também a gente está fazendo só fazer o cadastro ali pelo site, que depois a gente vai entrar em contato, e são diversas formas de ajudar. Não precisa ser... Aqui não é só dando aula que você consegue ajudar, né? Então, são várias formas de marketing, parcerias, geração de conteúdo, o RH, a equipe de professores, tem várias formas, parte administrativa. Então, coisa para fazer, isso não falta. Né? Não falta, né, João? E também não é necessário nenhum tipo de conhecimento financeiro. Tá? Isso é bem importante salientar, porque as pessoas acabam vendo e achando que só quem entende muito de finanças que vai poder dar aula. Não, até porque a gente fala público-alvo, são questões básicas, mas, aliás, são questões simples, mas não tão difíceis de ser explicadas, né? São básicas no ponto de que todos nós no Brasil deveríamos saber, mas não sabemos. Acho que verdade. É melhor colocando assim. João, quero te agradecer. Show de bola esse bate-papo. Obrigado, cara. Foi muito você bom. Você deu umas informações aqui em relação à Itália, de inadimplência, foi fantástico. Os números do voluntariado dos Estados Unidos foi show de bola. Pessoal, estou falando, vamos curtir aí. O João foi excelente. Cara, um cara sereno, tranquilo,
líder mesmo. Obrigado, cara, por falar sobre educação financeira. Deixa uma mensagem final de educação financeira para essa galera, que esse vídeo nós vamos colocar no canal Nortear Educação Financeira. E só para você ter uma ideia, João, tem algumas organizações aqui da região leste que estão passando esses vídeos para os seus funcionários. Então, deixa uma mensagem para a galera. Legal, legal. Então, primeiro, obrigado, viu, Cleiton, pelo espaço aqui de poder comentar um pouco da nossa ONG aí para o pessoal. Meus parabéns pelo trabalho que você está fazendo já há algum tempo, né? Então, tanto o trabalho na sua consultoria como também o trabalho na ONG, que isso é super valorizado, tá? De verdade, muito obrigado. O Cleiton, pessoal, para quem não sabe, é um dos nossos principais voluntários, um dos principais professores, craque na aula. A mensagem que eu queria passar aqui, acho que eu queria trazer todo mundo para bem gasto. Então, como a gente falou aqui, quem se identificou com o nosso propósito, tanto do voluntário como também da educação financeira, para entrar em contato com a gente no nosso site e juntos somos mais fortes. E como a gente costuma dizer aqui, se é para gastar, que seja bem gasto. João, show de bola, cara. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Então, vou chamar o Fernando agora. Agora ele faz a parte. Deixa uma mensagem, digita uma mensagem da participação pra gente. Pode ser, João? Claro. Vai lá, Fernando. Um abraço, Cleiton. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos chamar nosso amigo Fernando. Pessoal, que show de bola essas explicações aí da Bem Gasto. Quem gostou, curte. Fala, Cleiton. Oi, meu amigo. Tem Beleza? muito trabalho. Semana que vem a gente tem mais participações. Hoje o João passou aí muita coisa legal, não foi, Fernando? Fala um pouco pra gente aí o que você achou dessa live. Que legal ouvir. Que legal ouvir tudo isso, né? A gente faz parte desse trabalho aí e está interagindo, não agora com essa situação do coronavírus, mas dos anos que se passaram aí, eu posso dizer que eu também tive muito ativo e é satisfatório, é uma satisfação enorme poder participar e compartilhar isso aí com as pessoas, entendeu? Muito mesmo. Que legal, né, cara? Eu gostei muito das informações que ele trouxe. Realmente, né, a gente vê como a gente está atrasado aí com essa questão de voluntariado, né? Então, vamos lá, tem muita coisa para melhorar e existe uma demanda muito grande aí, não é, Cleiton? Nós sabemos dessa demanda que existe aí, essa conscientização, essa educação, né, eu penso assim, essa educação tem que ser bem discutida, tem que ser bem tratada, tem que ser bem trabalhada com as pessoas, né? E tá aí a ONG para isso, para poder... Quer dizer que agora o senhor é considerado mentor do JJ Mendel. Olha só que coisa bonitinha. Peraí, eu não conheço não, cara. Esse JJ, ele disse que você é mentor dele, cara, e você não conhece o cara, velho. Cara, não, peraí, mas deve ser outro nome aqui, pô. Deixa eu olhar na foto. Ele fala em códigos. A foto tá muito pequena, Mendel. não dá pra ver não, mas se for, foi, cara. Se for, foi. Não, cara, fala sério, uma mensagem, parabéns. que a gente pode deixar de mensagem, que a gente vai falar a programação também na próxima semana. Agradecer a galera. Meu, você foi mentor do Josiel Mendes. Josiel, cara. Pô, Josiel. Pô, desculpa aí, cara. Ô, Josiel, você vê como o cara tá metido, Josiel? Olha só, não, o cara não tá lembrando de você. O cara põe em código, pô, em código, JJ. Não, olha o seguinte, cara, enquanto vocês falavam aí, foi me aparecendo vários insights desses, acho que 4 anos que eu dou aula no Bem Gasto, e foram várias situações, assim, emocionantes mesmo. Tiveram aulas que cheguei a chorar, cara, de emoção com o direcionamento e a falta de perspectiva que as pessoas têm, não é? Com relação ao seu futuro financeiro. E quando você traz alguma coisa, alguma informação mínima que seja, que de certa forma dá um acalento, um sustento e uma direção para as pessoas, é muito, cara, como o João falou, né? A gente fica meio sem palavras, né? Porque quando acaba a aula, aí você tem aqueles feedbacks que a pessoa vem do lado ali, mas professor,
e isso e aquilo, ou aquele abraço, aquele aperto de mão que você sente que foi um alívio bastante para a pessoa estar ali e que com certeza impactou, né? Eu acho muito interessante essa palavra, tem esse peso para o nosso trabalho, para o projeto da ONG, que é impactar realmente as pessoas e condicioná-las a que elas tenham mais escolhas, né? Melhores escolhas. Isso E muito, o isso é muito João, forte, o cara. João trouxe para mim, hoje para mim ele trouxe uma luz de uma pessoa que sabe o que quer. Ele tem conhecimento do que é voluntariado. Eu achei isso fantástico, sabe? Não, claro, Tô e falando sério. principalmente os E projetos, né? também ele tem a dimensão do estrago que a falta de educação financeira faz. E assim, ele Sim, sabe do verdade. projeto, a questão dele falar que a ideia é expandir para fora do país, eu exagerando, para outros estados, Quem sabe, né? conteúdo, a questão de educação financeira para mulheres, fantástico. Isso é legal, a gente conhecer o Não é. nosso presidente. Por exemplo, eu estou na ONG, mas às vezes na correria a gente não sabe, por até uma deficiência minha, talvez. Não, para quem trabalha na área, por exemplo, eu também estou na área de professores, então a gente dificilmente vê alguém, só quando tem as reuniões mesmo, né? Mas dificilmente eu vejo alguém aí para poder a gente trocar essa ideia, porque é importante, né? Você estar do lado de pessoas que. Ô, Naziz, obrigado. É importante Olha, a você estar do lado de Graziele pessoas que chegou. colaboram, que contribuem, né? E que tem esse mesmo propósito. Cara, isso assim é fundamental, sabe? Estimula a gente a fazer esse tipo de trabalho. Né? Que, como disse o João, é voluntariado. A gente não ganha, mas na verdade, no fundo, eu ganho muita experiência quando eu posso compartilhar um pouco do que é passado nas aulas, do que é passado nos aulão, né? Essas coisas todas. Nossa, E isso realmente, cara, faz a diferença. Faz a diferença. faz mesmo. Eu acho que é importante é isso. A frase que eu costumo trazer toda a sessão, mas hoje é minha agora que surgiu, tinha até uma outra, mas eu acho que baseado no que foi dito hoje, é descobrir que você pode fazer a diferença. Né? Qual é a sua diferença? Essa é a pergunta. Não é uma frase, é a pergunta. Qual é a sua diferença? E O que você pode fazer para causar essa diferença? E educação financeira pode fazer grande diferença. E se você quiser ainda, poxa vida, pode trazer grandes impactos. Não é verdade, meu amigo Fernando? Olha, rapaz, com certeza, né? Nós estamos falando aí, ainda mais na atual conjuntura que nós estamos agora com relação a tudo isso, que é o que eu até citei aí, né? Quem não aprender alguma coisa com isso, é porque com certeza já tinha feito a lição de casa, né? Sim. Já tinha a sua reserva financeira, certo? Então não está passando tanta situação, está só assistindo. Está só assistindo. Verdade. Agora, para quem não tinha essa reserva, quem não tinha uma situação confortável financeiramente, tem que aprender alguma coisa. Não é possível, viu? Não é possível que depois de tudo que a gente fala nas aulas, né? Eu, pelo menos, cito situações assim, em que, pô, e o que aconteceria se você ficar desempregado, coisa parecida, durante tanto tempo? E nós hoje estamos vivendo aí numa demanda muito grande. Fernandão, deixa eu te interromper para falar que na próxima semana a gente vai estar com o Evandro Melo, da Multiplicando Sonhos, e ele vai falar sobre educação financeira nas escolas. Legal. Quem está aí ao vivo com a gente, manda um alô, Nasci. Quem mais? Vou te interromper, Fernando, a gente nunca tendo, a gente não está tendo essa oportunidade de falar um pouquinho com a galera, mas desde já estou agradecendo a todos que estão. Tá, estamos no nosso último minuto agora. Legal, legal. Quem está aí, que curtiu a live, por favor. Mas a gente quer agradecer a todos que participaram. O Janaíne, que esteve com a gente, o João, a Thaís da Bengasto, que já esteve aqui com a gente. Né? Legal, e assim, Thaís. Nessa semana o trabalho de educação financeira continua. Exatamente. Vamos fazer a nossa parte aí. Vamos fazer diferença, né, Fernando? Exatamente. Nós temos alguns segundos para falar, são 25 segundos. Obrigado, pessoal. Mais educação financeira na próxima semana. Na 29/5, Valéria Meirelles. Dia 22/5, próxima semana, Evandro Melo. Fernando sempre aqui com a gente também, né, Fernando? Com seus comentários técnicos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Eu tô só na torcida aqui, cara. Só aprendendo. Valeu. Um abraço. Eu também. Tchau, tchau.